Existe um lugar no planeta onde a sobrevivência não depende apenas de força, depende de estratégia, de paciência, de velocidade e algumas vezes de pura brutalidade. Nas profundezas da maior floresta tropical do planeta, vivem alguns dos predadores mais impressionantes da América do Sul. Uma onça capaz de atacar dentro da água, um jacaré gigantesco escondido sob a superfície, uma serpente que transforma seu próprio corpo em uma arma, e um pequeno grupo de mamíferos, capaz de enfrentar animais muito maiores. Aqui não existe um rei absoluto, existem territórios, existem especialistas e existem predadores que ocupam o topo da cadeia alimentar. Mas se todos eles fossem colocados lado a lado, quem realmente teria mais chances de dominar? A força bruta do jacaré, a constrição da sucuri, a inteligência coletiva da ariranha, ou a combinação quase perfeita de força, velocidade e estratégia da onça pintada? Hoje, vamos entrar no território desses gigantes e descobrir quem realmente merece ser chamado de rei da Amazônia. Se existe um animal que parece ter saído de uma época em que monstros dominavam a terra, é o jacaré-açu, um gigante que pode passar de 5 metros de comprimento e que transformou os rios da Amazônia em seu território. Seu corpo é uma combinação de força, resistência e velocidade dentro da água. Mas existe uma arma que faz desse animal um dos predadores mais temidos da floresta. Sua mandíbula. Quando o jacaré abre a boca, você percebe imediatamente que aquilo não foi feito para assustar, foi feito para prender. Seus dentes são numerosos, afiados e posicionados para agarrar a presa, e quando a mandíbula se fecha, a fuga se torna extremamente difícil. O jacaré-açu não precisa correr atrás de suas vítimas. Ele espera. Pode permanecer praticamente imóvel na água, com apenas os olhos e as narinas aparecendo na superfície. Para quem observa de longe, parece apenas parte do rio. Mas existe um predador observando cada movimento. Um peixe se aproxima, uma ave chega à margem, uma capivara entra na água. E então, tudo acontece em segundos. A água explode, o jacaré avança, a mandíbula se fecha. E o que parecia ser um rio tranquilo se transforma em uma armadilha mortal. Sua força não está apenas na mordida, está no conjunto: peso, cauda, mandíbula, emboscada e um ambiente onde ele praticamente desaparece. É por isso que dentro dos rios amazônicos, o jacaré-açu não precisa perseguir o medo. O medo chega até ele. Mas existe um problema, porque os rios da Amazônia possuem outro predador, um animal que não possui patas, não possui garras e não precisa de uma mandíbula gigantesca. Seu corpo inteiro é uma arma. Escondida entre a vegetação, nas águas escuras dos rios e igarapés, uma das maiores serpentes do planeta se move quase sem ser percebida. A sucuri verde. Seu corpo gigantesco pode ultrapassar 5 metros em grandes indivíduos. E sua força não está apenas no tamanho,
está naquilo que acontece quando ela consegue envolver uma presa. A sucuri não precisa quebrar ossos, ela precisa apenas impedir que o animal escape. Quando o ataque começa, cada segundo pode ser decisivo. A serpente enrola seu corpo ao redor da vítima, e conforme a presa tenta escapar, os músculos da sucuri trabalham ainda mais. É uma batalha de força, de resistência, de sobrevivência. A presa luta, a serpente aperta, e o espaço para respirar desaparece. É por isso que enfrentar uma sucuri não significa apenas enfrentar uma cobra. Significa enfrentar centenas de quilos de músculo. Um predador construído para dominar dentro da água. E existe algo ainda mais assustador. A sucuri não precisa estar em terra para atacar. Ela é extremamente adaptada ao ambiente aquático. Pode permanecer parcialmente submersa, com apenas os olhos e as narinas acima da superfície, enquanto o restante do corpo permanece escondido. Para qualquer animal que se aproxime demais, pode ser tarde demais. Um movimento, um bote, e a floresta deixa de ser um lugar seguro. Mas existe um problema. A sucuri pode ser gigantesca, pode possuir uma força impressionante, mas existe um predador na Amazônia que não precisa esperar escondido. Ele procura suas vítimas, e quando encontra uma oportunidade, ataca com uma velocidade assustadora. A ariranha, o exército dos rios. À primeira vista, ela parece apenas uma lontra. Mas existe um detalhe que muda tudo. A ariranha quase nunca está sozinha, e quando várias delas se juntam, a Amazônia ganha um dos grupos de predadores mais agressivos das suas águas, com corpos que podem chegar perto de 2 metros, dentes afiados, mandíbulas fortes e uma velocidade impressionante dentro d'água. Elas foram feitas para caçar, mas sua maior arma não está no tamanho, está no número. Uma ariranha sozinha já é um predador eficiente. Várias juntas são outra história. Elas perseguem suas presas em grupo, cercam, atacam e usam a vantagem numérica para enfrentar animais muito maiores. Até mesmo jacarés podem ser confrontados. E quando encontram uma serpente enorme dentro da água, a situação pode ficar ainda mais perigosa. Uma sucuri pode ser gigantesca, mas tamanho não significa segurança. Quando várias ariranhas pressionam ao mesmo tempo, a serpente pode simplesmente não conseguir controlar todos os ataques. E é justamente por isso que grandes predadores evitam conflitos desnecessários. Não significa que uma onça tenha medo de qualquer ariranha, mas enfrentar um grupo inteiro é outra situação, porque na natureza uma presa pode ser maior, mais pesada e muito mais forte, mas quando o adversário vem de todos os lados, a vantagem pode mudar completamente. A ariranha não precisa ser o maior animal da Amazônia, ela só precisa estar cercada pelo seu grupo. E talvez essa seja sua verdadeira força. Não é apenas um predador, é uma equipe de caçadores. Mas existe um animal que não precisa de grupo, não precisa de aliados, e ainda assim consegue enfrentar alguns dos predadores mais perigosos da floresta. A onça pintada, a máquina de matar da Amazônia. Ela não precisa correr atrás da presa por quilômetros. Ela espera, observa,
calcula, e quando decide atacar, é rápido demais para reagir. A onça pintada possui uma das mordidas mais poderosas entre os grandes felinos, em relação ao tamanho do corpo. E existe algo ainda mais assustador. Ela não depende apenas de estrangular a presa. Suas mandíbulas são capazes de aplicar uma força concentrada em pontos extremamente precisos. Em vez de atacar somente o pescoço, ela pode perfurar o crânio de suas presas com os dentes caninos. É uma estratégia brutal e extremamente eficiente, mas sua força não termina na mordida. A onça também é uma excelente nadadora. Enquanto muitos felinos evitam a água, ela entra, atravessa rios, persegue presas dentro d'água e pode atacar até mesmo animais que parecem estar protegidos pelo próprio rio. Jacarés não estão completamente seguros. Capivaras também não, e nem mesmo a floresta acima do chão. Porque essa predadora também escala árvores. Ela pode subir para descansar, observar o território e, em determinadas situações, alcançar suas presas em diferentes níveis da floresta. É isso que torna a onça tão perigosa. Ela não possui apenas uma arma, ela possui um arsenal: força para derrubar, mandíbulas para perfurar, garras para agarrar, um corpo extremamente musculoso e uma camuflagem que pode fazê-la desaparecer no meio da vegetação. Mas talvez sua maior vantagem seja o silêncio. Uma onça pode estar a poucos metros e você simplesmente não perceber. Nenhum rugido, nenhum aviso, apenas olhos observando através da vegetação, até que ela decide atacar. E quando o ataque começa, a presa pode ter apenas alguns segundos para reagir. Na Amazônia, existem animais maiores, existem animais mais pesados, existem animais que vivem em grupos, mas poucos combinam força, agilidade, inteligência, furtividade e capacidade de caçar dentro e fora da água, como a onça pintada. Ela não precisa dominar pelo número, não precisa ser a maior, ela domina pela eficiência, um predador solitário, capaz de transformar um único ataque em um fim instantâneo. E talvez seja exatamente isso que torna a onça pintada tão assustadora. Na floresta, o perigo nem sempre faz barulho. Às vezes, ele apenas observa, espera e ataca.